Sandra Cássia Leite Barbieri. Ela é psicóloga pela PUC, psicanalista, é professora do COGEAI, da PUC, também é professora de curso de extensão do Departamento de Psicanálise com Criança, do Instituto SED Sapientia, e membro desse mesmo departamento. Obrigado, professora. Muito longe, né, gente? Então, podia ser estava mais aí pertinho. Bom, eu estou meio sem voz. Ainda bem que tem microfone, se me pegaram no meio de uma gripe. Mas vamos lá. Acho que eu não estou mais tossindo, menos chato para vocês. Bom, primeiro de tudo, agradeço pelo convite. É sempre bom estar no meio de estranhos. É incrível, mas acho que os psicanalistas ficam muito nos seus próprios feudos. E aí se aventura um pouco a ir conversar, discutir com colegas de outras áreas do saber. Então, para mim é uma... Tá ruim, tá? Para mim é sempre prazeroso estar nessa trincheira aqui, porque é ficar, me colocar aí no meio do fogo. Eu vou trazer contribuições para vocês que eu imagino que sejam um pouco mais complicadinhas de acompanhar, mas tudo bem, vamos lá. E eu imagino que a minha fala não dure tanto assim, que vocês tenham possibilidade de fazer perguntas, porque se vocês chegam no nível de poder perguntar, é que alguma coisa chegou para aí. Né? Se eu ficar falando aqui sozinha também, a minha fala vai ficar muito ruim e, para mim, não acrescenta em nada. O que me interessa é o que vem daí depois de vocês. Né? Porque eu tenho alguma ideia do que eu mesma estou falando e como está chegando. Bom, gente, para começar, eu não dei o título da palestra. Alguém deu o título para mim, eu não sei quem foi. Eu me consultar para você. Não, você não me consultou sobre o título. Eu vou falar exatamente o oposto de... O título, eu não sei se vocês viram, eu até copiei aqui, é Psicanálise Infantil e Intervenção Pedagógica. Vou falar um pouquinho, sim, do que a psicanálise pensa das crianças. Mas intervenção pedagógica é justo o que eu vou criticar. Na verdade, acho que dá para a gente problematizar isso na conversa aqui, né? Mas não estou pensando numa intervenção e muito menos falar das questões pedagógicas em si. Mas que contribuições a psicanálise pode trazer para talvez subverter o saber pedagógico? Eu vou ler, mas eu não consigo me ater ao texto só. Mas eu vou fazendo comentários junto dele, mas vocês me desculpem, às vezes fica um pouco maçante, né, só a leitura de um texto, mas eu pretendo fazer de uma forma mais coloquial. De qualquer forma, eu estou ciente que eu sou a estranha no ninho para vocês. Então, eu tentei fazer uma fala um pouco mais próxima daquilo que imagino, porque eu não tinha muito a ideia qual seria o meu público também. Mas, enfim, fiz uma fala mais próxima do que eu imagino que fosse o meu público e espero nos apontarmos tanto assim. Agora, se alguém leu o texto que eu enviei para vocês como um briefing da palestra, é um texto complicadinho. Não sei se alguém teve a paciência de dar uma olhada, mas é um texto que, enfim, a gente põe a cenourinha lá na frente do burro, assim, para que ele, né, às vezes desanima. Mas vamos lá. É uma ilusão dizer que a educação pode produzir crianças felizes e criativas, sintonizadas com o futuro. Falar dessa forma, almejar ter essa ambição como meta,
é falar de uma concepção asséptica, na questão no nível da asepsia mesmo, da relação professor-aluno, da relação adulto-criança. Vou falar muito da relação adulto-criança, que eu acho que é o que embasa a relação professor-aluno. Nós precisamos entender melhor o que está em jogo na relação de um adulto com uma criança, para pensar essa relação daquele que ensina, daquele que transmite conteúdos formais para os pequenos dentro da sala de aula. Nesse recorte, isso talvez seja um tanto polêmico, nesse recorte, a assimetria e até uma certa arbitrariedade são componentes muito importantes do jogo. Essa assimetria, essa questão de um tanto de arbitrariedade que permite o professor agir em nome do desejo, que é uma palavra que eu vou falar bastante para vocês aqui, desse mistério que desponta atrás de toda a assimetria. A relação de uma criança com um adulto, ela é sempre no nível da assimetria, né? Eles não estão no mesmo patamar de constituição psíquica, eles não estão no mesmo patamar de trajeto de vida, e isso produz efeitos na criança. Um pai, uma mãe, eles transmitem saberes para os filhos, tanto saberes formais, como um olhar, um cuidado, uma fala. É só porque esse pai está numa posição assimétrica que essa criança vai absorver isso que os pais ou que o professor transmite de uma forma intensa, nas entranhas. Muito diferente de se o adulto quer se colocar no mesmo lugar, falseadamente, claro, da criança. Estou falando de vocês terem isso em mente, que a minha fala vai um tanto por aí. Bom, e a psicanálise? Onde entra? A psicanálise constitui-se como campo teórico-clínico, que foi construída a partir da clínica psicanalítica. Nasceu lá. E nós podemos nos perguntar aqui, eu me perguntei muito na hora de escrever isso aqui para vocês, se é razoável considerar a possibilidade da psicanálise contribuir efetivamente com a prática educativa a partir de questões teóricas que são próprias da psicanálise. Será que nós poderíamos pensar os conflitos, as dificuldades da relação professor-aluno, ou ainda refletir sobre o suporte subjetivo do sujeito que aprende, tomando como referência teórica os conceitos da psicanálise? Nós poderíamos reformular concepções sobre fracassos ou êxitos sobre aprendizagem, e eu confesso a vocês que eu tenho muitas dúvidas a respeito disso. No entanto, a psicanálise se sai muito bem quando utilizada como a possibilidade de subversão de um saber. O saber pedagógico, aqui no nosso caso. Falando um pouquinho do Freud, né? Eu vou explicar para vocês um pouco, para quem nunca ouviu esse nome, mas de qualquer forma, Freud nunca desenvolveu uma reflexão mais ou menos sistemáticas sobre os fins e os meios da educação das crianças. Aliás, sobre educação nenhuma. A psicanálise, ela vai no contrário da pedagogia. Ela vai justamente retirar aquilo que deve ser feito, né, colocar em suspensão para escutar a verdade de cada sujeito. Qual a verdade que há na singularidade de cada um. E daí a gente põe em suspensão o que o mundo lá fora coloca como esperado. Mas se a gente for pensar na pedagogia, tem-se que pensar no conjunto. E na ortopedia, eu diria, do psiquismo. E a psicanálise vai na contramão disso.
Bom, eu imagino que a psicanálise possa contribuir para questionar práticas que tentam homogeneizar as produções subjetivas. Pensem, relação professor-aluno, a gente está pensando em produção subjetiva daquele que ensina e produção subjetiva daquele que absorve esse conteúdo, porque ele tem que fazer algo com esse conteúdo. E o resultado do que ele vai fazer, a gente não pode colocar um padrãozinho esperado. Né? Isso que eu estou falando, ele vai produzir algo que tem a própria história, tem a ver com a própria cultura, tem a ver com a relação dele com aquele que ensina. Bom, a psicanálise pode contribuir para questionar práticas que tentam homogeneizar as produções subjetivas e, com isso, cumpre a tarefa de recentrar eticamente a lógica educativa. Longe de apregoar técnicas e métodos pedagógicos do como fazer, daí eu critiquei o título das intervenções pedagógicas, essa discussão pode possibilitar ao professor a oportunidade de reflexão e, principalmente, de significação a respeito do ato de ensinar e de aprender e de seus efeitos no desenvolvimento social, cultural e subjetivo. Isso é importante. Há uma consequência subjetiva para os alunos. Um pouquinho rápido de quem foi Freud, só para contextualizar vocês. Foi um médico austríaco que no final do século XIX cria lá uma forma de escutar o sofrimento de pacientes que até então os médicos não estavam dando conta. Pacientes muito, principalmente mulheres, com umas questões muito esquisitas de, enfim, não sei se vocês já escutaram alguma vez as histéricas, que faziam umas produções de fantasias, começavam a se comportar de uma maneira muito, parecia uma maneira malucada no seio das suas famílias, não reconheciam mais os seus familiares, falavam outras línguas, tinham dormência na perna, mas foi um quadro muito típico do final do século XIX e que as pessoas costumavam mandá-las para, sabe assim, estações termais, vai lá relaxar, vai lá descansar, você deve estar muito nervosa. E o Freud começou a escutar essas mulheres e daí surgiu a psicanálise. Essas mulheres elas nomearam a técnica do Freud de cura pela fala. Passava-se tudo pela fala e não mais pelo corpo biológico. Mas através da fala se atingia o corpo biológico. A partir disso, o Freud então inventa uma teoria que hoje nós conhecemos como psicanálise. No entanto, nada nos impede da gente estar aqui hoje pensando o fazer da educação, o fazer do professor, que nada se assemelha ao métier psicanalítico, uma vez que esse método de pesquisa e teoria versam sobre o humano também. Falar sobre psicanálise é falar sobre uma condição menos simplista e menos assertiva do psiquismo. Não é 1 mais 1 igual a 2. A ousada notícia que Freud nos traz é que todos nós somos habitados por uma divisão psíquica que nos traz constante mal-estar. Eu faço uma coisa, mas queria ter feito outra. Eu repito algo que eu não queria ter repetido e não entendo por que repetir. Há um mal-estar em mim que beira a angústia, que me entristece, mas eu não consigo não fazer esse ato que me causa, ao mesmo tempo, tanto mal-estar. Se, por um lado, eu tenho uma consciência racional que parece reinar na minha vida de vigília, quando eu estou acordado, nas minhas relações sociais, por outro, a dimensão
inconsciente do psiquismo, e essa é a grande novidade, né? Essa dimensão inconsciente, apesar de nós nada sabermos sobre ela, ela fica no substrato, né, ali debaixo dos nossos atos e nossos pensamentos, e traz consigo toda a potência da sexualidade no seu amplo sentido. E eu estou me referindo aqui à questão da sexualidade no encontro sexual propriamente, mas estou falando da sexualidade, isso que o Freud traz, né, de uma ampliação da noção de sexualidade, que é essa energia que nos faz investir com mais potência ou menos potência em determinados aspectos das nossas vidas, e que em outros momentos nós nos retiramos completamente. E aí a gente devia perguntar, bom, onde é que está a libido? A libido está aqui, mas não está acolá. Por que eu consigo estar de uma forma mais intensa em determinados estratos da minha vida e em outros isso não faz a mínima questão para mim? A importância da presença dessa dimensão da vida mental é tamanha que o Freud afirma que a partir das descobertas do inconsciente, o eu, esse eu aqui que nós utilizamos no dia a dia, ele perde a hegemonia de diretor de cena das nossas vidas. Quem manda mesmo é o inconsciente. Essa dimensão desconhecida, mas nem por isso, ou por isso mesmo, menos nossa, e pela qual nós temos a obrigação de responder. Saber-se não mais senhor dos próprios atos e pensamentos, ainda que responsável por eles, representa, na visão de Freud, uma ferida desgraçada no narcisismo do homem. E ele vai equiparar isso, lá nas descobertas dele. Eu imagino que um pouquinho de história vocês devam se lembrar. Ele vai equiparar essa descoberta do inconsciente e que o eu não manda mais o homem, as descobertas de Copérnico e as contribuições de Darwin. Ou seja, quando Copérnico diz, olha, a Terra não é o centro do universo. E quando Darwin diz, bom, nós estamos sujeitos às mesmas leis biológicas que o restante dos animais. Então foram dois momentos da história em que esse narcisismo do homem, que se achava o centro de tudo, foi muito balançado. E o terceiro, Freud diz, é a descoberta do inconsciente. O eu manda muito pouco. Engane-se, porém, aquele que imagina que o inconsciente é o sombrio, é o anárquico, é aquele que não tem lógica. Ao contrário, o inconsciente tem sim as suas leis de funcionamento que foram descritas por Freud, e nós estamos, psicanalistas, nessa história até hoje, tentando escutar inconsciente, tentando entender quais as leis e os modos de funcionamento e como a gente dá conta disso na civilização, porque são movimentos antagônicos, o que eu desejo de fato e o que eu tenho que deixar de fazer para viver em sociedade. Vocês bem sabem disso na experiência singular de vida de cada um de vocês, quando vocês querem arrancar a cabeça de alguém, ou vocês querem, bom, aquela menina me interessa, eu vou atrás dela, não importa que ela seja a namorada do meu melhor amigo, mas ao mesmo tempo, em nome de uma certa civilidade, eu tenho que refrear esses meus impulsos. Mas para onde vai isso? Onde eu ponho isso? A psicanálise está aí para escutar isso. A pedagogia vai te dizer, não, fique na sua. Não se exceda para o bem comum, para o bem de todos. Isso que eu estou chamando da homogeneização da subjetividade. Vocês já se perguntaram o que faz com que vocês insistam na vida, nas conquistas atrás das quais vocês se lançam? Aquilo que faz com que vocês estudem, namorem, trabalhem, que venham aqui na semana de uma semana.
uns mais dormindo, outros não tanto, uns mais alertas, outros, eu sei que depois do almoço é difícil, né, a gente... aquilo que faz com que vocês se angustiem mais, ou se entristeçam menos, ou tenham vontade de sair de casa num dia de chuva ou não, queiram ficar lá quietinhos, abandonados à própria inércia da vida de vocês. Há algo em nós que nos anima, que nos impulsiona para tomar este e não aquele caminho, que nos faz ir adiante, a despeito de todos os desencontros que a vida nos impõe. E esse algo em nós, ele só está aí porque nós somos marcados por uma falta, uma fenda, um buraco, isso todos nós, né? Que se abriu lá atrás, quando a gente era bem pequenininho, e a gente achava que a gente era o centro da vida de alguém, e depois descobrimos que não, que nós éramos muito importantes, mas mais um na vida de papai e mamãe, e que tivemos então que nos virar com a nossa própria. Claro que, como eu costumo dizer nas aulas, os adultos, muitos deles, pensam que ainda estão nesse lugar de objeto precioso e reluzente para um outro, né? Mas que quando isso cai, a pessoa fica muito mal. E aí vai procurar algum tipo de ajuda, quer seja o analista, quer seja a religião, quer seja o consumo, quer seja o remédio, as drogas, por aí vai. De qualquer forma, esse estado lá atrás, em que eu achava que eu era esse objeto precioso para alguém, que completava a vida dessa pessoa, esse é um estado para o qual eu quero sempre regressar. E esse movimento que me faz buscar hoje, aqui, depois de grande, depois de adulto, algo que ficou perdido para sempre lá atrás, cuja falta me constitui como um sujeito humano. Esse movimento de buscar o que eu perdi lá atrás, aqui na frente, é a isso que eu estou chamando de desejo. E é essa dimensão desejante que cada um de nós tem que ter muito presente em si, para que possa se movimentar na vida. Se movimentar fazendo os diversos investimentos libidinais, daí a amplitude da questão da sexualidade, né? Se movimentar fazendo esses diversos investimentos libidinais para conquistar coisas, todas que vocês possam imaginar, né? Desde coisas aqui materiais a posições, relacionamentos, formas de agir, formas de ser. É isso que tem que estar na base da relação professor-aluno. Vamos explicar um pouquinho melhor. Bom, tendo dito rapidamente sobre esse sujeito da psicanálise, sobre como a psicanálise entende o homem, falei mal e porcamente disso, né? Mas quem que é a criança, então, nesse contexto? Quem que é essa criança que se ensina? Essa criança, tal como nós acreditamos conhecê-la, essas que hoje, já há um bom tempo, polariza a atenção dos educadores, dos psicólogos, dos pedagogos, essa criança nem sempre esteve nesse lugar. Não sei se vocês sabem, imagino que alguém que já deva ter lido algum livro sobre a história da infância. Se não, eu tenho recomendações muito boas. É muito interessante para quem trabalha com criança saber que séculos passados a criança não era esse objeto tão importante como ela é hoje, né? É a partir do século XVI, século XVII, o XVIII, melhor ainda, né? Que surge a preocupação educativa. Antes nem isso existia. Já houve um tempo em que a criança não significava nada a não ser um fardo para o adulto que tinha que minimamente cuidar dela. Até a morte da criança era vivida como algo
banal, fazia parte da vida, não significava uma perda significativa. Em séculos passados, nem a família, nem a sociedade valorizavam essa etapa da vida. Atualmente, o foco é dirigido à criança. Temos um holofote em cada espaço da vida, quer seja o educacional, quer seja o médico, quer seja em família, em cada espaço que a criança ocupa. Freud nos ensina que no início da vida, a única forma de que a criança dispõe para lidar com a experiência é o que ele denominou de princípio do prazer. A criança só quer saber disso. Né? Tudo que lhe traga prazer. Então ela tem um modo de reagir às experiências buscando sempre, de qualquer forma, um alívio imediato de qualquer tensão. Qualquer situação que ela possa traduzir como ruim, como desagradável. E para isso ela recorre formas de onipotência, de alucinação ou mesmo descarga motora, como modos imediatos de obter o prazer e o alívio das tensões. O princípio do prazer, ele buscaria uma satisfação imediata, sem considerar aquilo que eu estava dizendo dos limites da realidade. Nesse universo do prazer não existe espera, não existe eu substituir uma coisa pela outra, não existe renúncia, como nós adultos tentamos a duras penas fazer dia a dia. Né? Com o desenvolvimento psíquico, surgem novas possibilidades de enfrentar as mesmas tensões geradas no cotidiano. E aí, o princípio de realidade, que é o que deveria nos permear como adultos, mas nem sempre, mas para a criança, em algum momento, lá a partir dos 6, 7 anos, o princípio de realidade permite desenvolver formas de aliviar o desprazer, nas quais estaria incluídas a consideração pelo que eu tenho de realidade externa e a tentativa de alterar essa realidade de uma forma possível que eu, a fim de alcançar o prazer, consigo modificar um tanto a realidade, considerar o outro, considerar o meu espaço e o do outro. Nesse momento, a criança torna-se capaz de tolerar momentaneamente o sofrimento, para poder, através do pensamento, encontrar formas mais adequadas de solucionar os seus problemas e alcançar o prazer. Começa, então, a surgir um embrião de um valioso instrumento que permitirá à criança agir sobre o mundo, relacionar-se com os outros e obter prazer em atividades cada vez mais complexas e inventivas. O embrião do pensamento. E é com isso que a maioria de vocês vai lidar em sala de aula, porque vocês não estão pensando na educação infantil lá dos muito bebezinhos e pequenininhos, como a gente tem nas últimas décadas, né, que a criança hoje vai para berçário, para creche com meses. Aí a gente não está falando de transmissão de saber nesse momento. A gente está falando de cuidadores que substituem os cuidados dos pais. Transmissão de saber mesmo, a gente pensa quando a criança começa então a ser alfabetizada, o que hoje em dia, acho que a gente tem muitas críticas quanto a isso, porque você pega uma criança de 4 anos e já começa, né, a alfabetizá-la precocemente, quando ela ainda está aqui se havendo, bom, mas como é que eu faço para lidar com o outro se eu narcisicamente quero existir plenamente? Aí ela está aprendendo isso e já tem que aprender a escrever o próprio nome, já tem que aprender a diferenciar as letras, a diferenciar os números, né? Isso é uma questão, mas enfim, não vamos nos deter sobre isso, mas de qualquer forma, estou pensando aqui numa criança um pouco mais velha com a qual vocês possam lidar. Mas aí entra uma questão importante. Para que todo esse desenvolvimento psíquico aconteça, o pequeno filhote humano, ele precisa, sim,
sempre da presença cuidadora, da presença libidinal, daqueles que quiseram, inventaram, tiveram a ideia de tê-lo. Tanto tê-lo numa gestação, quanto adotá-lo. O frágil bebê humano, se vocês compararem com outros animais, né, o filhote humano é o que mais depende dos seus pais para todos os cuidados e durante muito tempo da vida. Então ele fica à mercê desses cuidadores, desses adultos cuidadores durante muitos anos. E isso não é sem consequências, isso não é sem consequências psíquicas, ou seja, esse carinha de 5, 6 anos não pode virar as costas e falar mamãe, papai, tchau, vou embora, como os outros animais têm que fazer, eles estão programados biologicamente para fazerem isso. Hoje nós temos molecada de 20, 30 anos morando com papai e mamãe, né? E ainda dependendo ali financeiramente, e não só, psiquicamente, da figura parental. Mas falando da criança, ela necessita, e por muito tempo, dos cuidados corporais e do investimento narcísico. Isso é importante, né? Os pais dizem, olha, você aí, que morou 9 meses aqui na minha barriga, que foi aguardado, que foi esperado, você é parte do meu ser. Isso, a gente volta lá para o que eu disse para vocês no início, da assimetria de lugares. Esses pais vão ter esses filhos por determinadas razões que dizem respeito ao desejo deles. Aí a gente vai para uma análise para saber quais são essas razões. Não dá para a gente mapeá-las aqui assim, de longe. E isso é singular. Mas é só porque essas crianças foram engendradas, foram sonhadas, né, para um dia aparecerem na vida desses pais. É só por isso que esses pais conseguem fazer isso que eu chamo de investimento narcísico. De você é a coisa mais importante do mundo para mim. Pode até ser, você é a pior coisa do mundo para mim. Mas tem uma intensidade tal para essa criança que marca essa criança e retira essa criança da condição de puro biológico de como ela nasceu. E aos poucos essa criança vai se tornando um pequeno humano. Se nós deixarmos essa criança abandonada na floresta, cuidada por lobos, ela não vai se tornar um pequeno humano no sentido de desenvolver um psiquismo. Ela tem a capacidade, mas isso só acontece a partir do contato narcisizante com esse adulto que a engendrou, que a sonhou. Sempre façam a comparação disso da relação professor-aluno, tá, gente? Isso é para ficar sempre no plano de fundo. Nesse sentido, nós não podemos falar de criança sem levar em conta sempre o adulto que dela se ocupa. E nessa relação, a infância se constitui em uma espécie de coágulo, de condensado dos sonhos que o homem moderno passou a sonhar para si. A infância vira o ideal, como se fosse a utopia. Para o meu filho, eu vou fazer diferente. O meu filho vai ter tudo o que eu não tive. Vejam como isso é muito comum na relação dos pais com seus filhos, né? E eles entram numa de, bom, meu filho não vai sofrer onde eu sofri. Ele tem que ter de tudo. E, muitas vezes, esse ter de tudo é entrar numa cadeia de oferecer objetos de consumo. E para ele ter o tênis, para ele ter o celular, né? Hoje crianças com 6, 7 anos com celular, não deem celular para os seus filhos nessa idade, eles não precisam, né? Tem muitas outras coisas, mas eles sim necessitam. Mas enfim, o perigo está aí também, né? Achar que eu tenho que entupi-los de objetos do consumo, mas parece que se fica sem,
algo daquela falta vai ser insuportável, a falta não é insuportável, a falta nos move para frente. Mas, de qualquer forma, se a gente pensar de uma forma mais ampla, mais geral, pensar no lugar da infância para o homem moderno, para o homem pós-moderno, a infância fica, assim, no lugar do ideal. É lá onde as coisas têm que dar certo. Para mim já foi. Né? Eu falo essas coisas também muito inspirada num psicanalista que leciona na Faculdade de Educação da USP, ele se chama Leandro de La Jonquière. É uma figura muito interessante para quem se interessa sobre essa interface psicanálise e educação. De qualquer forma, falando um pouco da questão mais ampla, mais macro, é apenas com o advento da modernidade que a criança passa a ocupar um lugar de ideal e de destaque no imaginário social. E aí as teorias pedagógicas vão encher, colocar a criança nesse lugar. Assim, o homem moderno, que tem a sua referência no futuro, né? O futuro sempre vai ser melhor, não pode, esse homem moderno não consegue abrir mão da expressãozinha Criança Esperança. A gente tem até um programa na Globo, né? Não tem um projeto da Globo, Criança Esperança? Né? A esperança está na criança. E o que eu estou tentando alertar a gente aqui é de que isso pode ter consequências nefastas para a própria criança. E na expectativa do adulto que ensina, do adulto que cria, né? Na expectativa que ele tem do seu próprio fazer com a criança, do seu próprio fazer em classe, do seu próprio fazer como pai, como mãe. Né? Nesse lugar idealizado, a modernidade tem imposto questões importantes, eu diria, muito difíceis para a infância. É preciso que as crianças sejam rápidas, que elas sejam espertas, que elas saibam outras línguas, que elas dominem informática cada vez mais cedo. Quantas pessoas vocês já ouviram falar, olha que bonitinho, mas a criança já nasce sabendo mexer no celular, já nasce sabendo mexer no tablet. Olha que, nossa, as coisas são tão diferentes das coisas antigamente, não tem essa frase? Vale muito, né? A gente pensa. A gente não escutar isso de pronto e achar que é assim mesmo. Né? A expectativa é que as crianças compreendam o mundo dos adultos, que é esse mundo pronto, do qual elas chegam. Né? Está tudo pronto. Mas que elas falem coisas de adultos da forma como os adultos falam, que elas estejam preparadas para vencer na vida. E, junto disso, nós temos os manuais. Manual para tudo. Né? Manual de como criar o filho, desde como limpar o cocô, como dar de mamar, mas também de como falar com a criança, de como não frustrá-la, de como não ser agressivo, de como levar em conta a opinião da criança, como dar carinho. Os especialistas em educação, em psicologia, eu estou falando de psicanálise, eu não estou falando de psicologia. Nós temos que fazer uma diferença aí. Né? De qualquer forma, os especialistas em crianças, eu diria os especialistas em parentalidade também, parecem vir responder às angústias dos pais quando esses pais se deparam com o seu não saber. E os especialistas veem, a resposta é essa. O não saber dos pais é ótimo. Né? Não tem importância. Eles não têm que tamponar esse buraco do não saber. Abre perguntas, abre questionamentos. Cada um vai fazer do seu jeito de acordo com o que viveu na sua vida. Porque eles foram filhos também. Né? Eles têm uma história. A demanda para o psicoterapeuta, ou mesmo para o pedagogo, diga-me, você aí que estudou os problemas da criança, o que eu tenho que fazer para que o meu filho não sofra jamais? Aí o especialista vai lá e diz, bom, claro, é recomendável, só você ter qualquer programinha de televisão, principalmente durante a semana, à tarde, né? Tem vários psis lá dizendo, faça isso, faça aquilo, não faça aquilo outro, né? Completamente desconectado com o que eu
estava dizendo para vocês, a assimetria entre adulto e criança. Poxa, os pais estão perdendo esse lugar de autoridade. Eles sabem sobre o filho. Não, eles delegam isso para um outro e eles ficam num lugar muito vulnerável. E aquilo que eu dizia da assimetria, esse lugar assimétrico, fica muito balançado. Eles não bancam mais que eles são os pais daquele fulaninho ali e eles entendem da vida daquele fulaninho. Uma vez ou outra, sim, posso procurar a ajuda de um especialista, mas para pensar no que faz sentido para mim e não numa resposta importada para o meu fazer. O que fazer com as crianças? Eu não sei, diria um adulto menos culpado, mas diria esse mesmo adulto, eu obtenho a autorização para me desresponsabilizar, pois eu entreguei a educação do meu filho para alguém que sabe, para o especialista. E aí eu não preciso me afligir, é só perguntar, consultar o manual para obter a resposta. Para que nós possamos ser felizes no mundo atual, é preciso que os nossos filhos, e eu incluo que os nossos alunos, sejam muito felizes também. Que eles não encontrem dificuldades e que eles jamais fracassem. Há um certo espelhamento, como se eu me visse num espelho quando eu olho para os meus filhos. Há um certo espelhamento que impede o pai de se deparar com as dificuldades no filho, sem que isso signifique para o próprio pai um fracasso dele mesmo, um fracasso pessoal, que pode ser a constatação de que foi roubada a sua possibilidade de ser feliz. Quer dizer, infância é um período da vida em que a criança vai se deparar com muitas pedras pelo caminho, com muitas dificuldades. Faz parte. Né? Mas o pai que transforma isso num sofrimento absurdo para ele próprio, né? Como se a criança fosse uma extensão dele mesmo, aí nós estamos em maus lençóis. Há um ideal de felicidade proposto às crianças que coloca os pais em dificuldade para defrontar os seus filhos com as regras e limites, com medo de frustrá-los, com medo de adoecê-los psiquicamente até. Né? Isso falando dos tempos atuais. Né? Mas, se nós voltarmos para as crianças, né, a criança, na sua relação com o adulto, ela supõe sempre que há um saber nesse adulto aí, um saber como fazer com a vida. Vocês podem perceber que uma criança fica muito bebendo dos olhares, das palavras, da entonação, a voz do adulto, como se ali morasse a resposta para o mundo. Esse saber fazer com a vida. E a questão mais interessante, e aí eu acho que a gente não pode nunca abdicar desse lugar assimétrico, porque a criança passa a desejar saber, esse suposto saber que está no outro, a partir dessa relação. Se o adulto se desresponsabiliza desse lugar, do que sabe fazer, a criança mira onde? Num lugar vazio. Bom, mas dessa forma, ao olhar para esse adulto e desejar saber fazer, né, embora às vezes de brincadeira, que a criança brinca de ser adulto, vocês pararem para reparar na brincadeira de adulto, não há criança brincando de ser criança. É sempre de ser a mamãe, o papai, o professor. Aquela criança que é mais quietinha, que ela não consegue se impor tanto diante dos amigos, ela vai aceitar a contragosto o seu filhinho na brincadeira. Mas ela quer ser papai, ela quer ser mamãe, ela quer ser professor. Né? Ela quer digerir de algum jeito esse mundo adulto e entender como é que faz isso. Ela não tem as ferramentas ainda. Ela está lá, né, vivendo o aqui, criança dela. Aquela música, agora eu era o herói, era o cowboy, era também juiz. Essa música do Chico, ela traz um tempo verbal muito interessante, que é o tempo verbal que as crianças usam na brincadeira. Né? Agora eu era a mamãe. Eu não sou a mamãe. Né? É o tempo do... já foi, mas ao mesmo tempo é o tempo do futuro.
A brincadeira das crianças nos ajuda muito a entender essa relação de como o mundo do adulto chega, né? Que questão que o mundo do adulto traz para as crianças. Se a gente caminha um pouquinho mais e adentra o fazer pedagógico, né? O fazer pedagógico, como as demais questões em torno dos cuidados da infância, fundamenta-se em torno do ideal. Muitas vezes, o educador tentará em vão impedir qualquer contestação desse ideal, estabelecendo com o aluno uma relação na qual a criança deve ilustrar o fundamento da doutrina pedagógica. Uma investigação pedagógica que estabelece desde o início o ideal a atingir só pode desconhecer a verdade do desejo, aquele fundamentado na falta que nos constitui a todos. Expulsa do sistema pedagógico, essa verdade do desejo retorna, porque ela não fica quieta, né? E ela retorna sob a forma de sintoma e muitas vezes se exprime na delinquência, na loucura e nas diversas formas de inadaptação que a gente tem dentro de uma sala de aula, tanto dos menores quanto a gente pode falar dos pré-adolescentes, adolescentes. Em nosso contexto educacional socioeconômico, e isso é importante também nós nos lembrarmos aqui, tais questões ganham relevância se a gente leva em conta a postura do professor quando ele se depara com alunos de camadas bem populares, né? Os quais são apontados como aqueles que frequentemente e sistematicamente fracassam na escola. Aí a gente tem evasão escolar, repetência, dificuldade de aquisição do saber, né? Indisciplina, todas as modalidades de inadaptação escolar. Vejam, isso é importante, ver se me acompanham. Ao projetar no aluno as suas fantasias de onipotência, de idealização, e ao seduzi-lo para que ele responda, esse aluno responda, desde sua posição subjetiva de assujeitamento, ou seja, um carinha ali de 6, 7 anos que eu não reconheço como sendo capaz de ser sujeito do seu aprendizado. Vamos desenvolver melhor isso. Mas, enfim, ao seduzir esse aluno para que ele responda, né, desde essa posição de assujeitamento, ele mesmo, o professor está atualizando ele mesmo a sua própria condição subjetiva em face do desejo e da castração. De novo, a psicanálise, dizendo, somos todos castrados, não podemos tudo, não podemos o ideal. Nós podemos almejar o ideal, como eu almejei o ideal com meu textinho aqui de psicanálise bem complicado para vocês, mas eu tenho certeza de que aquilo fica lá, mas aqui a conversa é outra, né? Somos todos aqui permeados pela castração, que não pode tudo. A gente tenta chegar lá, mas quando eu chego lá, eu vejo que não era bem isso, né? Eu queria aquele namorado, mas quando eu chego nele, mas não era bem isso. Eu queria aquela formação, mas quando eu faço, bom, mas o que vem em seguida? Porque nada nos completa de fato. Mas é isso que é a lógica do psiquismo. Porque se eu acho que, opa, cheguei aqui, não preciso de mais nada, está completo, é a morte. Não há mais movimento psíquico de investimento libidinal na minha próxima conquista. E se eu não faço um investimento libidinal para os meus movimentos, esse movimento vira superficial. Vira quase como se eu, então o que eu quero é ir ao shopping comprar uma bolsa, o que eu quero é mais um celular, o que eu quero é mais um tênis. Não é disso que eu estou falando, né? Isso é um jeito de fazer um engodo dessa falta que me deixa, e agora? Né? Para onde eu vou? E é isso que anima as nossas profissões.
É isso que anima o professor em sala de aula, é isso que anima o psicanalista em consultório, é isso que anima o psicanalista a vir aqui falar para vocês numa plateia que eu não faço a mínima ideia se me acompanham ou não. Né? Eu entendo que a psicanálise, ao aproximar-se das questões do ensino, propõe que se inclua nessa equação a dimensão libidinal inerente ao desejo de quem aprende, de quem ensina, e que lhe é indissociável. Educar é transmitir marcas simbólicas. Isso é o mais importante. Marcas simbólicas que possibilitem ao pequeno humano usufruir de um lugar a partir do qual ele, então, possa se lançar às empresas impossíveis do seu desejo. Porque é sempre do impossível que se trata. Mas mesmo assim eu vou atrás. Né? Ou seja, ir atrás do que quer que seja que esse pequeno humano invente para dar conta do insuportável, da falta que lhe habita como todos nós aqui. Mas, para tanto, nós temos que colocar em jogo que a transmissão de saber só se faz em presença de pelo menos dois seres humanos, em posições assimétricas. Aquele que detém o saber e dá as regras do jogo, e aquele que está ali para adquirir esse saber. A criança supõe que o adulto sabe fazer com a vida, mas ainda ela passa a desejar saber esse saber que está nos grandes. Uma educação, uma transmissão de saber, ela inocula e alimenta, em nome próprio do desejo, esses germes culturais alojados no campo do outro. Faz com que o aluno se pergunte, e isso, se vocês conseguem fazer, já está ganho no jogo praticamente, fazer com que o aluno se pergunte, o que esse fulano aí quer de mim? Esse que me fala, o que ele quer de mim? E é aí que o aluno se engancha. O aluno tem que fazer essa passagem para o que quer que você transmita de conteúdo, ele esteja ali com a anteninha ligada. Freud afirma que a educação, a psicanálise e a política são as profissões impossíveis. A impossibilidade diz respeito a que nessas três profissões os resultados sempre deixam a desejar, pois eles estão sempre aquém ou além do pretendido. Trata-se de profissões da falta, em que sempre falta no seu lugar. Trata-se de profissões da fala. Eu nunca digo tudo, há sempre um resto. Imagino que na minha fala para vocês vai ficar muitas lacunas, né? Muitos restos, que um ou outro pode tentar processar, uma ou a maioria vai dizer, que bobagem, quero mais saber, não me toca. Né? Mas essa falta, esse ponto de interrogação, muitas vezes me faz ir buscar mais. Eu não pretendo aqui chegar no ideal, e imagino que quem assista qualquer fala, né, também tem que estar nessa posição de que ali eu não vou consumir todo o saber. Né? Aquilo me dá um start, e chuta a bola mais para longe, e eu vou atrás, e chuta a bola mais para longe uma próxima vez, e assim vai. Assim deve ser qualquer aquisição de conhecimento. Sem palavra, não há educação, não há família, não há nação. Diz que a palavra, quando menos se espera, lembra ao emissor a sua pouca ciência no assunto. Por isso, perseguem-na para amordaçá-la. A palavra com chances de educar é essa palavra que marca a sujeição do adulto à castração. Isto é, essa palavra testemunho de que escapa à ciência do sujeito. As outras são palavras vazias, que ficam no nível de blá blá blá,
né? Estão ali para encher linguiça. Uma educação é sempre a transmissão de um saber. E qual é o grande erro que nós podemos cometer do ponto de vista psicanalítico em matéria de educação? Vocês vão ver que eu vou falando só do que não fazer, não das intervenções pedagógicas de como fazer, mas do que não fazer. Mas qual que é o grande erro aí? É transmitirmos às nossas crianças uma mensagem e esperarmos delas que retornem essa mensagem como um papagaio. Quer dizer, sob uma forma direta. Pensem nas experiências de vocês. Numa família, geralmente são amadas, são aquelas mais insensadas, as crianças que retomam de maneira direta o discurso dos seus pais. Elas repetem direitinho, principalmente as meninas, elas têm um dom para fazer isso incrível. E sabemos que após uma certa idade, isso pode se transformar num sintoma bastante preocupante. Aquela criança que fica colada muito no que papai e mamãe diz e repetindo tudo muito bonitinho. Para que uma criança se constitua como um sujeito verdadeiramente e não que se mantenha numa posição de objeto, que é colocada aqui e acolá de acordo com o desejo parental, né? É necessário que essa criança tome uma posição em relação a esse saber que lhe foi transmitido. Que ela se coloque, vejam, em exílio a esse saber. Que ela se coloque um tanto de fora a esse saber e que possa manejá-lo. Lembrem-se, retomando o que eu disse antes sobre a criança, nós esperamos sempre de uma criança que ela seja ideal. Não tem jeito. Ela está sempre no lugar do ideal. Nós não conseguimos, nós podemos criticar isso, mas nós não conseguimos sair da cultura pós-moderna que nos permeia para enxergar de um outro jeito. Nós somos formados nessa cultura e vamos enxergar a criança sempre dessa forma. Daí a necessidade de a gente começar a criticar essa visão. Quer dizer, a criança tem que ser sempre limpa, inteligente, agradável, obediente. Há nos pais um desejo de que a criança, nesse sentido, esteja morta. Porque esse ideal só pode ser realizado por uma criança morta. Se vocês pensarem aí, enfim, não sei se é mais pesado a gente trazer isso aqui, mas numa família que tem a experiência de ter tido um filho que faleceu. Né? Para os irmãos, muitas vezes essa experiência, além da dor, né, toda experimentada, para os irmãos isso pode ser uma situação, uma vivência muito cruel, porque aquela criança fica no lugar de ideal, porque ela não está mais viva, né? Ela não está mais saindo dessa posição de objeto e acedendo à posição de sujeito e se sujando na vida, né? Fazendo merdas, né? Porque é isso que a criança faz, muitas vezes está tentando se haver com aquilo que lhe é passado. Aquela morta, ela fica no lugar do ideal e muitas vezes as vivas ficam, né, em comparação com aquela do seu irmão, a sua irmã, né? Faria isso, seria assim, seria assado. Isso é muito cruel. Bom, mas isso é um exemplo, talvez um tanto macabro aqui pra gente. Mas nesse sentido, nós podemos nos perguntar se muitas vezes esse ideal pedagógico não é um voto de morte em toda a educação. Como não impor às crianças um trator pedagógico que pode condená-las à inibição intelectual ou a uma repetição ecolálica de conteúdos escolares? Ecolálico que fica sempre falando a mesma coisa, de papagaio mesmo, né? Portanto, a demanda educativa deveria deixar um lugar vazio que possibilite a aprendizagem e não, ao invés disso, acabar exigindo de uma criança a encarnação de fato dos ideais educacionais. Se uma educação articula sempre a transmissão de um saber, nós devemos deixar claro para as nossas crianças
que, apesar dessa posição ideal, nós mesmos não alcançamos esse ideal e não há quem alcance. A gente não deixa claro falando assim com essas palavras para as crianças. A gente deixa claro isso no ato com as crianças. Mas porque se você botar isso em palavras, eles não vão entender nada. É preciso tomar cuidado para que o educador não seja engolido no exercício da função profissional pelo discurso moderno regulado pela ciência, que pleiteia, esse discurso da ciência, pleiteia a possibilidade de construção de um padrão de verdade que não deixe espaço para a diferença, para a falha, para o não saber. E aí nós temos um embate com a pedagogia e com a própria psicologia. Os objetivos dessas áreas do saber são, muitas vezes, oferecer uma explicação totalizante a respeito do homem. Ao contrário, no campo da educação, não pode haver a pretensão de esgotamento do saber, de uma única verdade científica que mantenha a criança como objeto do processo até o final. Porque no processo de educação eu tenho constituição de um sujeito também. A criança não pode permanecer num lugar de objeto para todo sempre. Para que aconteça de fato, a educação não deve funcionar cegamente, contentando-se, por exemplo, com a aquisição de automatismos, mas fazer um lugar para o desejo se abrir sobre possibilidades de permanente invenção. Ao educar, o adulto põe em jogo instâncias simbólicas. A gente está sempre falando de instâncias simbólicas. Né? Nós vivemos dentro do mundo simbólico. Instâncias simbólicas de autoridade que impõem aos pequenos os limites. Olha, isso não. Um dia, quem sabe, você vai fazer. Né? Quando eu digo para ele, isso não. Mas quando você for gente grande, você pode. Eu abro a fenda para que ele deseje lá na frente. É disso que eu estou falando. É aí que eu dizia da assimetria. Essas instâncias são constitutivas de identificações simbólicas, traços ideais aos quais cada um deve seu desejo. A educação, ainda, passa a ter um papel primordial ao, por um lado, estimular a liberdade de pensar e, por outro, através das restrições ao princípio do prazer, que eu dizia lá no início, da marca do outro como um limite ao narcisismo e das indicações da realidade, impor as renúncias impostas pela própria civilização, impor a civilização ante as exigências egoístas do indivíduo. Isso não. Né? Falar para a criança, isso não dá. Um dia você vai poder, mas agora não. A psicanálise possibilita orientar-se no processo de invenção. E o que fazer? É comum nós termos na relação professor-aluno a reedição das questões narcísicas da criança e do educador. Elas mostram sua face quando, por exemplo, o aluno toma o seu professor como alguém que se supõe tudo saber e tudo poder, assim como pai e mamãe. Se o professor compra isso, aí nós estamos perdidos. Essa suposição, na verdade, denota a permanência da criança em um estado de ilusão de que ao outro grande nada falta, que ele é superpoderoso. E quando o professor responde desse lugar, prevalece na relação entre professor e aluno um laço que fica da ordem do imaginário, da ordem do fantasioso. Por sua vez, quando o professor não responde do lugar daquele que tudo sabe, mas sim daquele que conhece e que toma esse conhecimento não como uma verdade, mas como uma convicção, vejam essa diferença, né? Uma convicção culturalmente aceita e socialmente compartilhada, aí esse professor passa a ocupar o lugar de mediador do conhecimento. O saber circula
circula entre professor e aluno, mas não pertence a ninguém. É um terceiro elemento na relação entre professor e aluno. Essa relação fica mais oxigenada. E tem possibilidade de que o aluno também pegue esse conhecimento, manipule-o de acordo com as suas possibilidades, muito diferente de ter que se encaixar naquele ideal pedagógico. O conhecimento pode pertencer a qualquer um, uma vez que se constitui como um patrimônio ao qual todos, desde que assim desejem, possam ter acesso. Ocupando o lugar de mediador, o professor não seria o detentor do saber, mas sim ocuparia um lugar no qual faria mediações entre as construções culturais já consolidadas e o aluno em processo de aprendizagem. Há, sim, diferenças culturais que se expressam na relação professor-aluno. E o que a gente não pode correr o risco é de ver essas diferenças como uma deficiência da bagagem do próprio aluno. O efeito dessa concepção não é outro a não ser o fracasso escolar, em todas as suas formas possíveis de expressão. Pois o aluno, percebido como aquele que tem uma deficiência cultural, que a escola deve suprir, não é visto como um sujeito marcado pelo desejo de conhecer. É fundamental que o professor enxergue isso, aposte, da ordem da aposta, né, que o professor tem que fazer com o seu aluno. Aposte que há ali um sujeito marcado pelo desejo de conhecer. Às vezes é difícil bancar isso, né? Às vezes é difícil bancar essa aposta, mas o professor não abre mão dessa aposta, né? O que é preponderante para que haja uma relação significativa com o conhecimento por parte do próprio aluno. Se a psicanálise pode contribuir de alguma forma com essa reflexão, é mostrando que o professor deve abdicar das metas idealizadas e grandiosas que inspiram o ato de educar, pois elas negam, acima de tudo, a realidade do desejo e, por conseguinte, negam também a criança como sujeito. Docentes e discentes, mestres e alunos, há uma diferença fundamental entre eles. O professor é alguém já iniciado em uma tradição epistêmica de conhecimento, quer seja da matemática, da biologia, da filosofia, enquanto o aluno é um não iniciado, é um iniciante. E o professor, na medida em que é um iniciado, ele realizou e ainda realiza uma experiência viva com aquilo que ensina. Pode ser a matemática, pode ser a biologia, pode ser a psicanálise, né? E mais, o professor, ao passo que se encontra animado pelo desejo, que é daquele desejo que eu falava lá atrás, ensina então aos alunos uma parcela de um não todo epistêmico. E à medida, pois, que ensina isso ou aquilo aos seus alunos, joga-se assim o destino da transmissão, de modo que o aluno possa, em vista disso, vir ele a desejar dar início a uma experiência viva também com a matemática, com a biologia, com a filosofia. Isto é, de um não iniciado, o aluno se torna um iniciante em uma tradição. O fundamental na transmissão escolar não é o endereçamento de uma palavra qualquer aos alunos, senão que se trata aí de uma palavra com a qual o professor vivamente se implica ao ensinar. O que eu estou falando é que vocês também têm que entender de onde vem o enlace de vocês com o que vocês fazem. Porque se vocês não sabem disso, se vocês não percebem o que anima vocês ao escolherem o que vocês escolheram para fazer, esse fazer, ele está arruinado. Aí não adianta eu me perguntar por que o aluno não se enlaça em sala, né? Trata-se do ensino que põe em pauta o estatuto do sujeito, isto é, o que está em questão é a relação com o saber, muito mais do que o domínio técnico
de um lote específico de conhecimentos. O ensino em questão é, portanto, aquele que não passa ao largo do desejo de quem ensina, ou seja, que não passa ao largo da implicação com a posição de docente, como se fosse possível perguntar para o professor: você aí, você ensinou de acordo com o desejo que te habita? Porém, nós estamos em maus lençóis quando o dispositivo escolar faz declinar o ensino em vista da aprendizagem. Então, eu aposto na aprendizagem e não no ensino. Quando a escola se centra no aluno e no aprender, e em detrimento, tirando de jogo o professor e o ensinar. A naturalização psicológica da educação passa, sobretudo, ao largo do desejo inconsciente, uma vez que a implicação do professor torna-se indesejável nesse caso, porque o que importa é somente o quanto eu domino do meu cabedal de conhecimento e a boa aplicação do método. O professor em si passa ao largo. Pelo contrário, o ensino tem que passar pela viva voz do mestre, pela posição assumida por ele frente aos alunos. Eis que não é apenas o método que está em jogo. Faz toda a diferença aquele que ensina. É isso, gente. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para a professora? Boa tarde, professora. Me chamo Dantei. É um prazer receber a senhora aqui. E já tenho um convite para que a senhora possa vir outras vezes. Contanto que não esteja chovendo. Por favor. Chega mais nada. Quinta-feira, as 2 últimas aulas, a senhora pode vir? Professora, eu queria fugir um pouco do tema. Eu queria falar um pouco da autonomia. Eu queria saber como que a psicanálise ela vê a constituição da autonomia do sujeito. E se a senhora tiver alguma literatura para indicar? Eu vou te perguntar, o que você está pensando? Autonomia? O que você está pensando? Por exemplo, eu vejo a autonomia, também não pensei muito, também não fico a recorrer a nenhuma literatura específica, mas no sujeito, ele fazendo sua própria lei. E aí eu penso em relação à escola, como que a escola influencia nisso? Se, no meu ver, é o próprio sujeito que vai, vamos ver, ser autônomo, se a senhora consegue compreender. Autônomo, se eu estou entendendo, então ele sair de uma posição em que ele recebe e poder também se achar capaz e potente o suficiente para, ao ter recebido aquele conteúdo, poder manipulá-lo, poder utilizá-lo das formas que ele conseguir naquele momento de vida também, né? Porque isso varia de acordo com a idade do sujeito. A gente está falando de uma criança ou de um adolescente ou mesmo da educação de adulto, né? Mas ele conseguir bancar a manipulação daquele conhecimento vida fora. É isso que você está chamando de autonomia? Isso. Estou tentando entender o que... É só nesse jogo que a gente consegue se entender, né? Você fala, eu falo, depois a gente... Bom, enfim, com relação à bibliografia, a gente pode conversar depois, mas acho que a psicanálise não vai nem falar da questão da autonomia. Quando eu uso a palavra sujeito, eu estou me contrapondo ao lugar de objeto,
que uma criança vai ocupar a vida, quando ela é muito pequenininha, vai ocupar mesmo esse lugar. Ela não nasce sabendo de tudo e dando conta de si. Ela vai construindo aos poucos esse lugar de sujeito, esse lugar que você está chamando de autônomo. E é um autônomo que prescinde do adulto. Mas vamos combinar que nós todos aqui não podemos nos dizer autônomos, né? Nós não temos um grau ótimo, 100% de autonomia com relação aos demais. Nem estou dizendo de uma ajuda no nível mais corpóreo, mas você depende do que os seus amigos dizem para você quem você é. Eu duvido que se alguém aqui no corredor te disser, poxa, mas que pergunta que você foi fazer, hein? Que porcaria, que é isso? Você está com a cabeça? Você não vai para casa com isso meio atravessado. Mas será que eu fiz a pergunta correta? Será que eu devia ter sido mais eloquente, mais inteligente? Ou ficar muito pé da vida com quem te falou isso? O que eu quero dizer é, você conseguiu escutar aquela fala e ir embora na boa como se aquilo não tivesse te atingido? Né? Que autonomia você tem em relação a este outro que diz a você quem você é, né? Apesar de você ser adulto, de você estar num ambiente universitário, se formando, pensando na sua vida profissional, né? Mas ainda você, como todos nós, estamos às voltas com este outro que me diz quem eu sou e que eu fico, né? Uma criança ia provavelmente, nesse momento, cair em prantos, porque o que o outro disse dela, principalmente se esse outro for uma figura importante, ela não aguenta. O que o outro diz é o que ela é. Então aí ela está na posição de objeto, né? Agora, um adulto já se constituiu psiquicamente em relação a isso, mas ao mesmo tempo ele se arranha com essas, né? Não é totalmente refratário, não é uma panela refratária que bate e... né? Então a autonomia é inquestionável. O quanto alcançamos de autonomia na vida. Eu diria para vocês, aqui puxando bem a sardinha para a minha brasa, que uma análise ajuda a gente a sair um tanto dessa relação com o outro que me diz quem eu sou a todo momento. Mas muitas vezes a gente pergunta para o pai, para a mãe, para o namorado, para a namorada, né? Fala de mim, o que eu sou, né? Como se a gente necessitasse colocar um espelho na nossa frente, né? Estou indo bem, não estou? Como é que eu estou indo na vida? Né? Você me ama? Sou amado? Essa é a pergunta básica, né? Que a gente faz através de outras palavrinhas para não chegar nessa. Mas, de qualquer forma, na relação professor-aluno, eu tenho que apostar como professor que esse aluno tem toda a capacidade, possibilidade, é sempre do nível da aposta, gente. Né? Não é, mas também eu não consigo apostar porque o cara não consegue falar, não consegue escrever, não consegue absorver aquilo que eu falo. É sempre do nível da aposta, é por isso que eu digo que o lugar do professor é um lugar muito importante e muito difícil de ocupar. Não é à toa quando Freud diz que é uma das profissões impossíveis, né? Porque você bancar isso de que o outro tem, sim, em construção, a possibilidade de ter uma assunção sobre o conhecimento que ele está recebendo, é difícil você bancar isso, né? O cotidiano, às vezes, te deixa com dúvidas, né? Porque também vocês estão lidando com N tipos de criança, com N histórias, mas de qualquer forma, a diquinha básica é sempre apostar que eu consigo inocular naquele fulaninho ali a vontade de saber fazer também com conhecimento, aos poucos, né? Como que ele pode... Que mostras que ele dá para mim, que ele conseguiu entender que depois do 1 veio o 2, que depois do 2 veio o 3, né? E dizer para ele, bom, e aí, vamos ver, tentar perceber nele
possa usar disso na vida dele banal ali, né? De, sei lá, o uso do material, um objeto depois do outro, fazer uma sequência numérica, apostar no pequeno, né? Acho que uma coisa é o que a gente tem nos livros, no conteúdo formal para passar. Outra coisa é o que você... É quase uma profissão de fé, né? Consegue enxergar nos mínimos detalhes que o teu aluno, de alguma forma, arranhou ali a aquisição daquele conhecimento. Nunca vai ser o que você tinha ali no teu livro para ensinar, né? Nunca. Mas aposte, né, que cada aluno vai fazer algo com isso que ele recebeu. Eu diria que para a autonomia de qualquer sujeito, de qualquer aluno, de qualquer filho, você tem que fazer uma aposta. Que ele vai, do jeitão dele, conseguir. E do teu lado, você não achar que você também é super poderoso e que você dá conta de todas as faltas e falhas e responde, sempre à demanda do outro. Né? Do outro que está em plena constituição disso que você está chamando de autonomia. Gente, isso é para a vida toda. Esse exemplo bobinho que eu dei aqui, seu do corredor, nos diz que nós adultos ainda estamos adquirindo essa tal autonomia. Né? Vocês devem ver isso aqui na faculdade, com os professores também. O quanto que uns deixam mais brechas, outros menos brechas, para que vocês possam serem mais autônomos com o que vocês recebem deles. Conhecimento não é deles, né? Conhecimento pertence a todos. Muitas vezes os professores de crianças menores ficam com muito medo, né? Elas têm que repetir ipsis litteris aquilo que eu estou passando. Não. É isso, essa maleabilidade. E, bom, tá ótimo, fique confortável com que o outro fale do conhecimento, do conteúdo que você está passando, do jeitão dele. Mas não é fácil. Né? Mas eu acho que sem isso a gente não chega a de fato ajudar os nossos alunos. Mas eu não vou ficar também achando que eu preciso fazer você entender isso 100%. Aos poucos. Mas você pode se comunicar comigo por e-mail para ver referência bibliográfica. Oi, boa tarde. Você comentou do retorno, do transtorno que pode ter o jovem ou adulto depois, como um trauma, como explosão de drogas, etc. Proveniente de alguma coisa da infância, alguma coisa mal resolvida. Tem alguma idade certa a partir da qual isso pode acontecer? Ou pode vir, por exemplo, com 8 anos de idade, a criança já tem um reflexo de algum problema que teve aos 5? Eu não entendi o reflexo. Exemplo, a gente já perceber que algo não vai bem? Logo cedo ou vindo depois, na adolescência só? Isso pode aparecer em qualquer momento da vida. Pode aparecer num bebê que se recusa a comer, como pode aparecer num adulto de 30 anos de idade que um dia resolve que não vai conseguir sair de casa para trabalhar, para estudar. A psicanálise centra muito a constituição do psiquismo na infância. Mas isso não significa que durante a constituição você já não possa ter sérios problemas. Não sei, uma resposta curta, assim. Boa tarde, professora. Eu sou professor do IF aqui em outra unidade e ouvi no sua ótima apresentação a questão da assimetria, que a senhora chamou seja do adulto, criança, professor, estudante.
pelo menos no meu campus, a parte a parte pedagógica, eles tentam influenciar o professor, só que é um discurso que não tem um começo nem fim, acaba atrapalhando muito a prática do ensino. E antes de eu completar minha pergunta, até faço um convite coercitivo para aparecer lá no campus de Salto, pegar o seu contato depois, mas assim, primeiro é falado, por isso que eu toquei no ponto, que é um discurso sem pé nem cabeça aqui. No começo fala que o estudante ele tem que participar muito, que é o correto. Só que ele tem que participar em todas as atividades, inclusive as internas, do processo, do trabalho do professor. E em seguida é falado, não, mas tem que haver uma forma, o professor tem que se virar de fazer o aluno aprender, como se ele fosse um objeto. Então, que eu até falei em algum momento, e outros colegas falaram, eu posso muito bem falar, não, eu não quero aprender. Eu não tenho interesse nisso, ponto. E então, eu queria que a senhora explicasse melhor essa questão da importância do ser humano, pela análise da ciência, da psicanálise, desse papel da simetria entre quem detém conhecimento, quem quer deter e quem não quer deter o conhecimento. Aí é o papel do sujeito, não do objeto. O estudante ele pode querer ou não absorver aquele conhecimento, ele pode querer ou não participar daquele processo de ensino-aprendizagem. Sim, que você está falando de uma situação específica de universidade, de adultos, né? Tem ensino médio também. Tá, porque eu dou aula também, dou aula para adultos, dou aula para alunos de faculdade e dou aula de extensão. Por mais imantada que minha voz e minha apresentação seja durante a aula, eu não consigo, nesse espaço, inocular esse germe que move a minha fala e o meu enlace com a matéria que eu estou dando, que é a psicanálise, que é o que eu faço da vida, né? Tanto ao ensinar quanto eu faço no consultório. Por mais imantada que esteja a minha voz, eu não consigo inocular em quem, já no momento da vida, esteja fechado para aquilo, né? Não é aquilo que eu quero. Quando eu digo da assimetria, eu estou falando para os menores, porque muitas vezes eu atendo muitas crianças cujos pais se perguntam, e essa pergunta vem para a escola também, né? Ele não quer saber de aprender, ele não quer saber o conteúdo que é transmitido pela escola, não importa para ele. Mas eu estou falando de uma criança de 5 anos, 6 anos, 7 anos. Nesse momento, a assimetria do professor, ou seja, esse lugar do adulto, de quem diz para a criança, eu sei da sua vida, e eu digo para você que é para ir para lá e não para cá. Né? Eu digo que a vida se vive desta forma, isso tanto os pais quanto o professor. Né? Essa posição assimétrica é fundamental para que haja algum eco, para que a criança se enlace naquilo que o cara está falando. E mesmo que não entenda direito, persiga isso. Né? Mas é muito diferente da relação de adultos. Quando você está falando do ensino médio, aí nós estamos falando de adolescentes. Né? Acho que o professor tem que bancar muito esse lugar assimétrico, porque é o momento em que o adolescente vai questionar, né? Quem que é você? Eu sei o que eu faço na minha vida. Mais ou menos. Né? Ele está ali e ele está ali obrigado no ensino médio. Na universidade é diferente. Na universidade ninguém é obrigado a nada. Né? Então,
supondo aqui o momento tradicional, que é depois dos 18, cada um se vira. Até os 18, quem banca a vida dele, papai e mamãe, você tem que ficar aqui. Você não se vira sozinho, se vira para muita coisa, mas para outras não. E eu estou num lugar de autoridade. Nesse sentido, o professor de adolescente tem que ter uma aposta no seu fazer muito grande, porque ele é questionado nisso a todo momento. Agora, como estar nesse lugar assimétrico? E o que eu dizia para ele, só que com criança é um pouco diferente, né? Como estar nesse lugar assimétrico e dar um pouco de corda para o adolescente, para que ele se aproxime e se distancie do conhecimento que ele está recebendo e que em alguns momentos ele pegue isso para si e faça coisas disso, eu não sei que coisas, né? Mas que em outros ele diga, não, eu quero me opor ao meu pai, então eu vou me opor a você, e você tem que bancar isso de algum jeito, né? O quanto que a sua instituição permite que esse cara dê um tempo lá fora da sala, que ele falte em determinadas aulas, ou não. Porque aí você vai se abrir com os limites da sua instituição que ajudam a você bancar esse lugar assimétrico. Se a instituição diga, se vira, problema seu, né? Para além das reclamações que você possa fazer a essa instituição, né? Mas isso requer de você bancar sozinho esse lugar assimétrico, porque para a criança o entorno ajuda o professor a bancar esse lugar assimétrico. Ela tem um tanto dessa vivência com os pais, mas a sociedade diz, você não se vira sozinha. Para você ir daqui até a esquina, você tem que ir acompanhada, né? Então você está numa posição de assujeitada ainda ao adulto. O adolescente já não está nessa, mas ele também não é adulto. Então, eu acho que não é fácil essa posição no ensino médio. Na universidade, quando você diz enfim, de alguma autoridade pedagógica na universidade, não sei que cobranças são essas que são feitas a você. Mas, estamos lidando aí com dois sujeitos. É você e é o outro. Se o outro não quer, não tem nada a ver com isso. Não sei o quanto que a instituição consegue bancar isso. Mas assim, na psicanálise, porque no mundo da educação, todo mundo quer aprender, todo mundo quer ensinar, tudo é lindo, Mickey Mouse abraça, sai dessa coisa doce. Realizações. E então, isso que é passado, isso que é cobrado. Por isso que eu digo que é uma saída fácil, cômoda. Né? Você ficar no ideal e achar que o ideal tem que se cumprir, tem que ser cumprido, é muito, quando você fala Mickey Mouse, eu acho que é do reino da fantasia, né? É do reino da ilusão. Isso, mas assim, eu tiro pela minha experiência. Se me desse participação no ensino médio, eu era um péssimo aluno. Então eu ia atrapalhar o trabalho de quem quisesse trabalhar. Então não é passar em nenhum momento, olha, existem pessoas que não querem. Mas no ensino médio, no ensino médio, muitas vezes, a gente lida com um aluno que se opõe, mas que pode manipular o saber de outras formas, quando demandado. É aí que eu digo, o quanto que a instituição tem de maleabilidade para que esse aluno possa manipular o saber de formas não tão ortodoxas, levando em conta que eu estou lidando com um adolescente. Daí a necessidade do pedagogo se aproximar um tanto de quem é o sujeito de verdade com quem ele está tratando, e não o sujeito ideal dos livros. Esse sujeito em conflito, esse sujeito que quer, mas quer do jeito dele. Não adianta você lidar com o ideal, com certeza você vai ter fracassos, repetições, com certeza você vai ter nego que não quer nem aparecer na escola. Aquilo fica insuportável. Mas, gente, vamos combinar quais são as instituições hoje que têm essa permeabilidade para que o outro sujeito adolescente apareça. Bem pouco. Certo, obrigado. Pois
Mais alguém gostaria de fazer uma pergunta? Professora, é um prazer tê-la aqui. Eu gostaria de saber, no processo de aprendizado, como a infância é sempre tão importante, eu também tenho filhos e tal, o que a senhora acha dessa nova visão? Porque, para o educador-professor, ele se coloca lá com uma posição assimétrica bem definida. Mas, hoje em dia, a televisão, a propaganda, a novela, que faz tanto um ideal muito próximo da criancinha, mais parecendo um irmãozinho mais velho dela, com uma postura não assimétrica, e essa responsabilidade que caberia a ele de estabelecer um limite, que é uma coisa que parece também em desuso, que colocasse ela numa posição dela entender certas coisas em casa. No nosso caso, licenciatura, você vai pegar essa criança ou esse adolescente a partir de 11, 12 anos de idade, e tendo passado a pedagoga, por exemplo, que é uma pessoa que insistentemente quer ser uma espécie de uma mãe e de um pai dessa criança, uma visão extremamente paternalista, e a escola, para você adquirir um conhecimento com responsabilidade e tal, eu vejo, ela não pode ter essa visão tão paternalista, porque cada um tem que saber de si. Mas aí você chega como professor e fala, olha, até aqui o seu pai é seu irmãozinho mais velho, sua pedagoga era paternalista com você, agora eu vou passar a ser uma posição um pouco diferente. Então, a senhora não acha que às vezes muitas dessas questões que envolvem problemas futuros com crianças em aprendizado tem a ver com essas inversões de papéis que as pessoas deveriam ter, os pais, no caso, deveriam ter e não têm. Aí depois, lá na frente, ela sofre as consequências de não saber o que é limite, o que é respeito, o que é essa visão de assimetria, para ela poder assimilar uma vez que ela está em formação? Sim, eu falei um pouco disso, acho que você está certa, isso. Por isso que eu não consigo desvincular minha fala, a gente pensar no que nos permeia a todos com relação ao lugar da infância, nos tempos atuais, e o que isso acarreta. Você está falando em falta de limites, mas eu iria além. A criança fica muito angustiada. Uma criança que tem um tal, transtorno, vocês devem saber mais que eu, não? TDAH, transtorno de déficit de atenção, tem mais uma letrinha, né? Hiperatividade. Essa é uma sigla que eu nem gosto muito de repetir, não fixo muito, apesar de receber muitos pacientes assim com esse diagnóstico, mas a gente em psicanálise não lida com este diagnóstico. Isso é um diagnóstico da psicologia e da psiquiatria, mas que muitos professores gostam de usar. E muitas vezes essas crianças são crianças angustiadas. Por quê? Concordo plenamente quando você diz que o pai abdica do seu lugar de pai e quer ficar nessa posição simétrica em relação à criança. Só que a criança não tem as mesmas ferramentas psíquicas que os pais têm, que um adulto tem. A criança está formando ainda essas ferramentas. Ela não tem condições de lidar com toda as dificuldades, as excitações, os avatares da vida dos seus 3, 4, 5 anos. Porque elas estão num momento em que alguém tem que dizer, se acalme, eu decido por você. Se ela percebe que o outro vem e vamos fazer junto, o que você acha? Vamos decidir? Você quer
é o amarelo, o roxo ou o verde? A gente acha que a gente está sendo muito democrático com a criança. A gente acha que a gente está dando espaço para que ela fale. Ela ainda está fazendo a transição do objeto para o sujeito. Ela ainda não é o sujeito que sabe de tudo e sabe se cuidar psiquicamente. Essa criança fica muito angustiada. Como que eu escolho? Né? Para um adulto, uma bobagem, né? De escolha, para uma criança, pode representar momentos de grandes ansiedades. Só que aí ela fica abandonada na própria ansiedade, porque não há um adulto que diga, não se preocupe, você vai para a escola. Está frio, você vai pôr roupa. Você vai comer. Né? Não, tudo pode, você escolhe. Você quer comer, você come, você não quer, você não come. Você quer pôr a blusa, você põe, você não quer, você não põe. Você quer aprender, você aprende, você não quer, você fica aí. Ela fica, no momento em que parece que a criança está sendo muito valorizada, vamos escutá-la, na verdade, ela está sendo abandonada. Porque eu não posso exigir dela as mesmas ferramentas psíquicas de um adulto. Não dá para ser igual para igual. Né? Esse adulto que já está num momento que já está com as suas defesas psíquicas bem armadas, se ele sente determinadas tristezas, determinadas dificuldades, ele tem como lidar com isso até um tanto, sem precisar se desmontar, se esvair em lágrimas, em ansiedades. Como que eu posso achar que dá para eu lidar com uma criança que mal começou a construir isso na sua vida, né, de igual para igual? Então, o lugar do adulto, não é à toa que eu dizer para vocês, né, de como o filhote humano precisa dessa presença cuidadora, não só dos cuidados de asseamento, de alimentação, mas esse cuidado, como se a gente fizesse assim, né, simbolicamente, um laço de asseguramento de que você está cuidado, vai dar tudo certo. Você não vai, do chão não passa. Né? Sabe uma criança quando machuca e que começa a chorar? Não foi quase nada, mas ela precisa de um adulto que vá lá e dê uma acalentada e não deixe que essa possibilidade da dor, e não é da dor física, né, mas é da dor do estar desamparado, né, que ela vai se multiplicando, que vai não crescendo. Se não tem um adulto que vai lá, dá só para cima e fala, tá tudo bem, não foi nada. É um olhar que você oferece a ela, que esse olhar só pode vir de alguém que esteja numa posição assimétrica, nunca do coleguinha. Né? Nunca uma criança vai encontrar conforto e alívio nos braços de um amiguinho. Se conseguir, é porque as coisas estão indo muito mal, porque ela já abdicou de toda a esperança de alguém que possa olhá-la, significá-la, dizer a ela, não, a tua dor vai só até a página 2, tá? Não precisa muito. Isso é significar uma criança, é pôr palavras para ela. A criança precisa, por isso que eu dizia da profissão, né, do professor, é trabalhar com a fala, é trabalhar com o simbólico. Vocês estão oferecendo simbólico, né? Sabe, vai dando corda, assim, a corda do simbólico, dando nomes às coisas, aos sentimentos, à vida, para que depois, aí sim, ela possa pegar isso, botar debaixo do braço e dizer, agora eu vou ser sujeito, com tudo isso que eu recebi. Mas eu só adquiri isso, só peguei e botei debaixo do braço, porque esse que me falou está nessa posição assimétrica que me significa. Porque se esse outro tiver uma posição a mesma que eu, isso não faz marca. A palavra vinda desse lugar assimétrico faz marca. Essa marca simbólica, psíquica, é disso que a criança precisa. O pai que se abdica desse lugar de fazer marca simbólica no seu filho, porque ele não sabe, ele tem medo, né? Tem medo do que eu vou falar, e se eu for muito agressivo, ou se eu for muito permissivo, essa criança só vai se angustiar cada vez mais. E muitas vezes os casos de hiperatividade são crianças angustiadas, não sabem o que fazer. Elas não conseguem conter dentro dela
fora esse quantum de ansiedade que a vida de criança representa mesmo. Né? Tudo é novidade, elas têm que saber com isso, com aquilo. Dá conta, tem que ter um adulto que diz, não. Tudo bem. Bom, eu tinha uma dúvida nessa grande fala que a senhora teve. Eu particularmente me interesso muito pelo tema, não particularmente pela psicanálise, mas os assuntos que já tinha lido buscava mais pro lado da Vocês se chamaram uma psicanalista. Exatamente. Vamos falar de outra coisa, não ser psicanálise. Não, Tá? esse foi o objetivo. Problema de você. Esse foi o objetivo, saber qual a visão da psicanálise em relação a esses temas. É claro que algumas ideias convergem com o que a gente estuda, principalmente filosofia e algumas psicologia, claro, psicologia e psicanálise diferenciam um pouco não, são ciências diferentes, né? Então, mas uma dúvida que eu tive na sua fala é a ideia quando se disse que a falta nos move para frente. Pensando no aluno, ele sente a falta pensando no conhecimento. Se diz que existe essa relação assimétrica entre o aluno e o adulto. O aluno sendo criança e o adulto, o ser que vive no mundo político. Quando ou como que acontece, ou como que ele identifica essa falta? É o adulto que mostra a falta, ele sente a falta, ou como que de fato ocorre essa falta para ele poder buscar aquilo que de fato falta para ele? Quanta falta? Vou falar para o Lucas responder, que foi meu aluno. Alguma coisa disso deve ter ficado ou não, faz tempo. Eu entendo que você está falando da falta de conhecimento. Né? O aluno vai à escola, quem detém o saber sobre aquela matéria é o professor. Mas você também está falando de uma outra falta, que é essa que eu estou chamando de constituinte de todos nós, humanos, que é o que nos move para tudo. Quando eu disse aqui na minha fala, de uma maneira mais simplista, de que um dia, pequenininhos, nós acreditamos que fomos o centro da vida de alguém, papai e mamãe, basicamente, né? E que, em algum momento dessa vida, ainda pequenos, lá pelos seus 6, 7 anos, o mundo caiu e eu descubro que eu não sou tudo na vida desses dois. Né? Ou seja, que eu não posso tudo. Que os outros não estão ali, os outros, principalmente papai e mamãe, não estão ali para me atender a todo momento que eu quero. Que eu tenho que me virar sozinho, aos poucos, com os meus medos, na escola. Não tenho figura de papai e mamãe, então com os meus colegas, com os estranhos. Né? São os estranhos o triângulozinho familiar começa a ser abalado, porque se eu entro na escola e me dou conta que existe um outro adulto que é responsável por mim, que eu tenho que fazer de um outro jeito muito diferente daquele que tinha lá na minha família, esse estrangeiro, ele me tira. Tem que sobrar voz hoje. Bom, vamos tentar. Quando eu aula à noite ainda, vamos ver. Gastei tudo com vocês. Esse estrangeiro, ele me tira
desse lugar, eu sou mais uma ali. Vocês já viram o desenho do Toy Story? Que quando não tem o personagem, o Buzz Lightyear, ele tinha lá um competidor, que era o Woody, e o menino aparentemente tinha o Buzz Lightyear e o Woody como os dois preferidos dele. Eles até brigavam tanto. Mas tem o segundo episódio em que os brinquedos chegam à loja de brinquedos. E o Buzz, que é todo narcísico, né, todo poderoso, inclusive ele se acha melhor que o Woody, porque na verdade o Woody é um cowboy, brinquedo antigo, e o Buzz é o suprassumo da modernidade, um super-herói que voa pelo espaço. Mas quando o Buzz se depara com 1 milhão de Buzz, de caixas de Buzz dentro da loja, ele fica muito mal. Ele vê que ele não é mais o cara, que ele é mais um. Eu diria que nesse momento o Buzz sofreu uma castração. Ele foi retirado de um lugar de o brinquedo mais importante do planeta, que ele se achava, como qualquer criancinha pequena se acha, né? A última bolacha do pacote. Em algum momento, que eu estou chamando lá pelos 6, 7 anos, ela fala, pô, mas eu não sou tudo isso. Isso é sempre no melhor dos casos. Papai e mamãe ajudam a fazer isso. Saia desse lugar especial e narcísico. Isso é aí que a psicanálise localiza a falta. Algo que eu achava que eu era foi retirado de mim, esburacado. Joga isso fora. Você não é mais isso. O que você é? X. Você vai ter que se inventar. Você não se inventa no seco. Você se inventa com tudo isso que foi dado a você. Você é o príncipe da mamãe, você é uma gracinha, você é o menininho que faz a mamãe feliz, né? Você cata tudo isso e vai tentar viver isso vida fora. Mas aquele esburacamento que foi feito em você te marca para sempre. E eu vou tentar preencher esse buraco com investimentos, que eu chamo de investimentos libidinais, essa intensidade que me habita, para além da figura de papai e mamãe, porque eu já vi que ali não rola mais. Então, eu vou virar fora. Aí começa o caminho para o cara virar sujeito, né? Começa o caminho para ele ficar, essa palavra autônomo, na psicanálise a gente não vai usar, porque significa que você não vai precisar mais do outro, você precisa. Mas você pode precisar menos. Começa o caminho na autonomia, diria, psíquica dele. Pego todos esses elogios, esses adjetivos que me deram, essas identificações, ponho na minha sacolinha e vou para o mundo. Tentar investir nas figuras, outras lá fora, no que eu quero fazer, no que eu acho que vai preencher esse buraco que foi feito lá atrás. Eu acho. Então eu perdi um negócio que me dizia quem eu era, é da dimensão do ser mesmo. Isso me diz quem eu sou. Eu perco isso lá atrás e busco lá na frente, nos meus investimentos de vida de adolescente, de adulto, algo que vai preencher o que eu perdi lá atrás. Isso é o desejo. É um trabalho que nunca cessa, que eu nunca mais vou encontrar aquilo que foi perdido. Mas eu encontro um pedacinho, né? Uma coisa aqui, uma coisa ali. Nas minhas aulas de psicanálise eu sempre costumo lembrar essa fala de que um ex-professor meu sempre fala, não, o cara não vai encontrar aquele peito da mãe que ele mamou, mas ele vai pegar, vai encontrar um
mestrado, depois vai para outra, depois vai, né? Mas é essa busca que eu não sei exatamente o que é, e eu vou para a análise para tentar entender, né? Mas é essa busca que me move, mas que foi inoculada em mim, naquela falta, que foi, naquele esburacamento que me foi feito lá atrás. A aquisição de saber pode passar por aí, né? Quem precisa adquirir muito, né? Um intelectual, por exemplo, que queira ser um professor, pode passar por aí. Algo me diz respeito. Eu não sei o que é, mas eu preciso ir atrás, preciso estudar, preciso ensinar, preciso passar. Pensem que na vida de vocês, as escolhas que vocês fazem estão sempre relacionadas a isso. Por isso elas têm que ser pegas um a um. Não dá para eu fazer um homogêneo disso. A professora é assim, pedagogo é assado, psicanalista não. Cada um tem a sua história do porquê foi por aqui e não por ali. E é isso que você tem que enxergar no seu aluno. Olha, deu tempo de eu falar sem tossir, só no finalzinho. Bom, para a gente encerrar por aqui, eu gostaria de agradecer a professora. Eu tive aula com ela no ano passado sobre psicanálise, mais especificamente sobre Lacan. E foi na aula dela que eu acabei criando uma espécie de paixão pela psicanálise e acabei comprando inicialmente os livros do Freud, que ela, inclusive ela sugeriu, e comecei a ler. Eu espero que a fala da professora também tenha conseguido despertar um pouco disso em vocês. Não para que todos aqui virem psicanalistas, mas para que a gente consiga extrair da psicanálise aquilo que acaba sendo para a nossa prática diariamente. Agradeço a presença de todos aqui que vieram à tarde para assistir à palestra da professora. A gente entende que a maioria acaba trabalhando no período da tarde do noturno, até porque a licenciatura é de manhã e acaba sendo uma espécie de sacrifício a gente poder estar vindo para cá. Então agradeço a presença de vocês, agradeço novamente a professora por ter vindo até aqui conversar com a gente. Espero que ela possa voltar futuramente e eu encerro por aqui, convidando todos vocês para ir tomar um café lá com a gente no Coffee Break. E lembrando que quem não assinou a lista de presença, por gentileza, assine para a gente poder estar liberando a certificação. Muito obrigado, pessoal.